Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula do Live da semana. Hoje, em nossa aula do Live, vamos voltar a usar o nosso material do Live, aquela pasta de vocês, com o livro de leitura, com o livro de atividades, com a nossa caneta-chave. Então, já deixem separado esse material que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje, tá bom? Para iniciarmos a nossa aula, vamos começar copiando a nossa agenda? Nossa agenda do Live de hoje, ela mostra que o nosso conteúdo é proatividade. E nós vamos iniciar fazendo a leitura do capítulo 5 do nosso livro A Chave do Teatro. E vocês em casa, junto com a família, vão fazer a página 13 do material do aluno de vocês. Então, vamos iniciar fazendo essa leitura. Aqui o capítulo 5 do livro A Chave do Teatro, a porta lateral. Peguem aí o livro de vocês e vamos ler o capítulo 5, O Cavaleiro Sem Cabeça. Vou começar aqui a leitura. Acompanhem aí comigo no livro de vocês. Guilherme achou estranho não encontrar o Oscar no teatro. A Mariana, mãe do Oscar, já estava na loja de aviamentos da mãe do Guilherme, o que é óbvio, senão o Guilherme não teria sido liberado para ir se encontrar com os amigos. E ela não tinha falado nada sobre o Oscar estar doente ou sobre ele não aparecer hoje. Ela sabia que o Oscar e o Guilherme eram amigos e passavam a tarde juntos, e com certeza avisaria o Guilherme se tivesse acontecido alguma coisa. Então, a única coisa que pode ter acontecido é que aconteceu alguma coisa com o Oscar e a mãe dele não sabe. E eu, que sou o narrador da história, também não sei. Mas, para não ficar feio para mim, vou fazer de conta que sei e que não conto porque não quero. Assim, vou começar a história contando que o Oscar não está no teatro e só. O resto a gente descobre depois. Mas o Oscar é muito folgado. Guilherme reclama com os amigos assim que chega ao teatro e vê que o Oscar ainda não está lá. Isso não é novidade, né, Gui? Isabel fala. Relaxa, vamos acabar de montar o cenário. Agora falta pouco. Tá, vamos. Guilherme concorda, mesmo contrariado, porque sabe que é melhor fazer o que falta ser feito do que ficar reclamando do Oscar. Logo ele aparece. Pelo menos o Oscar fez a parte do cenário com essas coisas antigas da mãe dele. Ficou legal, né? Karina responde. Mas as coisas não são da mãe do Oscar. Ele não veio sábado como a gente tinha combinado. Como não veio? E de quem são essas coisas? Guilherme pergunta, voltando a ficar irritado. A Isa me ligou para avisar que o Oscar não ia mais trazer as coisas, porque a mãe dele não ia dar carona para ele. Karina começa a explicar. Então, a gente pegou umas coisas lá de casa e o Carlos ajudou a gente a carregar para cá junto com a Silvia, que pegou aquela bicicleta com bagageiro que o pai deles tem, sabe? Sei, respondeu Guilherme. Por que vocês não me ligaram? Eu podia também ajudar. Ajudar como? Você não foi para casa da sua avó na praia esse final de semana? Carlos pergunta ao Guilherme. Fui, mas eu podia ajudar no domingo à noite, sei lá. Domingo à noite já estava tudo feito, menos a lareira. Carlos diz apontando para um canto do palco. O Oscar não fez a lareira? Guilherme estranha.
Mas ele disse que sabia um jeito de fazer o fogo sem ser fogo de verdade, para a gente não começar um incêndio no teatro. Mas ele não fez. No domingo, ele disse que não achou todas as coisas que ele precisava para fazer. Carlos responde. Pô, que folgado, Guilherme se irrita. Você já disse isso, Gui. Esquece o Oscar e vamos resolver a lareira, Silvia fala. O Carlos pode desenhar uma lareira ali na parede. O que você acha? Oba, Carlos se anima. Eu desenho uma lareira bem legal. Você sabe como a gente pode fazer o fogo? Isabel pergunta. Putz, deixa eu pensar. Guilherme fica um pouco em silêncio. Já sei. Carlos, você desenha as pedras da lareira na parede. E Isa, seu pai tem papel celofane em casa? Nossa, Gui, acho que não, né? Ele tem o projetor que a gente vai usar hoje de novo, mas papel celofane já é difícil um pai ter em casa. Isabel responde. Eu tenho na garagem de casa, Karina fala. Minha mãe guarda tudo o que sobra de todas as festas de aniversário desde que eu fiz um ano. Vou lá pegar. Tá, então enquanto a Karina vai buscar os papéis e o Carlos desenha a lareira, eu vou pegar umas coisas lá no fundo do teatro. Me ajuda, Isa? Guilherme pergunta. E assim, em pouco tempo, a lareira, que era uma das coisas que o Oscar tinha prometido que faria e que não fez, estava pronta. Tinha até o fogo que tremia, feito com tiras de papel celofane que a Karina buscou na garagem de casa e que foram amarradas em um pequeno ventilador de pilhas que a Silvia ganhou do pai de presente e que ela levava sempre na mochila. Ficou legal, Silvia fala olhando para o fogo que tremia. Ficou ótima, Karina elogia. Então, vamos começar? Isabel pergunta. Vamos! Todos respondem. Mas e o Oscar? Guilherme pergunta. Boa pergunta. E o Oscar? Além de não ter feito nada do que ele tinha que ter feito, o Oscar ainda não chegou. E agora, nem eu, que deveria já ter descoberto o que aconteceu com ele, sei o que responder para Guilherme. Eles podiam sair e procurar pelo amigo. Afinal, pode mesmo ter acontecido alguma coisa com o Oscar. Ou eles podem ensaiar a peça sem ele. Afinal, é bem provável que o Oscar só esteja fazendo hora em algum lugar para não precisar trabalhar montando o cenário. Que horas o personagem dele entra em cena? No final da peça, Guilherme responde. Então, podemos começar sem ele, Isabel fala. Aposto que até lá ele chega. Ok, todos concordam. E agora eles vão começar a peça O Cavaleiro Sem Cabeça. É uma peça de 2 atos. E aqui temos os personagens que cada um deles vai fazer. Vamos ver os personagens. Guilhabod, Crane, Guilherme, Katrina, Karina, Charles, Carlos, Silvius, pai de Katrina, Silvia, chefe de polícia, Oscar, e o Cavaleiro Sem Cabeça, teatro de sombras com o projetor, a Isabel. Cenário. O palco é dividido em 2 partes separadas por uma ponte de madeira que cruza um riacho pintado no chão no meio do palco. O lado esquerdo do palco é a sala de uma casa rica e confortável. E entre a sala e a ponte há um pequeno gramado. Do outro lado da ponte há um bosque um pouco assustador. A iluminação da peça se alterna entre os 2 lados do cenário conforme as ações acontecem. Primeiro ato. Quando o primeiro ato começa, é noite. Silvius e Katrina conversam na sala e Katrina parece nervosa. A sala está mais iluminada do que o resto do cenário. Papai, acho que não devíamos ter marcado esse encontro aqui em casa. Não se preocupe, querida. Guilhabaldo virá com Charles e o delegado sabe se cuidar.
mas o cavaleiro sem cabeça ainda está à solta. Enquanto Katrina e o pai conversam na sala, Charles entra pelo lado direito do palco, saindo do bosque. Ele se comporta de maneira suspeita. Olha em volta, se certificando de que está sozinho. Depois atravessa o palco e bate na porta. Silvius abre a porta e quando Charles entra na sala, o lado de fora fica totalmente escuro. Charles: boa noite, Silvius. Boa noite, bela Katrina. Já falei para não me chamar assim. Meu nome é Katrina, não sou bela e muito menos sua. Onde está Guilhabod? Você foi buscá-lo na estação de trem? Sim, mas nos desencontramos. Ele não veio direto para cá? Nesse momento, a luz da sala diminui e o palco fica na penumbra. Katrina e Silvius ficam imóveis como estátuas e um facho de luz forte ilumina Charles, que fala diretamente com a plateia, como se os personagens não existissem. Charles com desprezo na voz. Para falar a verdade, eu nem fui até a estação de trem. Pense comigo, por que eu me daria o trabalho de buscar um homem adulto e trazê-lo até a casa de Katrina? Eu não preciso de concorrentes. E esse tal de Guilhabod pode perfeitamente se virar sozinho. A sala volta a se iluminar e os personagens voltam a se mover normalmente. Katrina: pai, acho melhor ir procurar o Guilhabod. Você não vai sair à noite sozinha. Se ao menos o chefe de polícia tivesse feito o seu trabalho e tivesse prendido o cavaleiro sem cabeça, ou se Charles tivesse feito o dele e buscado o Guilhabod no trem. Charles abre a boca para falar alguma coisa em sua defesa, mas alguém bate com força na porta da sala, e com essa batida a luz do palco se apaga. Tudo fica completamente escuro, até que a lareira da sala acende, no canto esquerdo do palco, sombras disformes de um cavaleiro sem cabeça montado em um cavalo enorme são projetadas sobre as árvores no bosque. A sombra do cavaleiro se move entre as árvores. O cavalo empina e ouvimos o som de cascos de cavalo batendo no chão. A luz se apaga novamente e depois de alguns segundos a luz da sala se acende. Katrina, Silvius e Charles estão olhando para a porta. O lado de fora da sala está todo escuro. Novamente, alguém bate com violência na porta, que se abre bruscamente, e Guilhabod entra. Guilhabod sem fôlego. Desculpe-me entrar de supetão. Fui perseguido no bosque e me perdi. Sou Guilhabod e vim ajudá-lo com o cavaleiro sem cabeça. Você está bem? Está ferido? Você viu quem o seguia? Acalme-se, Katrina. Ele está bem, não é? Então, o senhor é o famoso Guilhabod? Muito prazer. Sou Charles, noivo de Katrina. Noivo coisa nenhuma. Prazer, Charles. Era você que ia se encontrar comigo na estação? Engraçado, cheguei no trem como combinado e esperei por você como combinado. Mas, como você não apareceu, resolvi vir sozinho. Que estranho, né, Charles? Estranho mesmo. Mas agora você está aqui. Então, conte-nos o que aconteceu no caminho até aqui. Fui seguido pelo cavaleiro sem cabeça. Ouvi os cascos do cavalo batendo no chão e vi a sombra do cavalo enorme entre as árvores. Quando cheguei na ponte, ele sumiu, como se alguma coisa o impedisse de passar. Era ele, o cavaleiro sem cabeça, não atravessa a ponte, não sei por quê. E onde está o chefe de polícia quando precisamos dele? Calma, o Guilhabod pode ter só imaginado tudo isso. Não imaginei nada. Cavaleiro existe e sei como acabar com ele. Bobagem. Como vamos acabar com ele? Conte-me tudo. Qual é a história dele?
O cavaleiro sem cabeça é o fantasma de um soldado que perdeu a cabeça em uma batalha que aconteceu nessa região há muitos anos. Ele teve a cabeça arrancada por uma bala de canhão. Que horrível! Ele vaga pelas terras onde aconteceu a batalha, procurando por sua cabeça. E, enquanto não a encontrar, ele não pode descansar. Há bobagem, superstição. Como vamos nos livrar dele? Não sabemos por onde anda a cabeça dele. Temos que fazer com que ele saia das terras onde ocorreu a batalha. É por isso que ele não consegue atravessar a ponte. Esse lado da ponte é fora do campo de batalha. Se ele atravessar a ponte, ele desaparecerá. Então está fácil. Por que será que o chefe de polícia sempre some quando precisamos dele para enfrentar o cavaleiro sem cabeça? É verdade. Às vezes acho que ele foge do trabalho. Ele já deveria estar aqui. Nesse momento, a luz da sala diminui e o palco fica na penumbra. Katrina, Guilhabode e Silvius ficam imóveis e um facho de luz forte ilumina Charles, que fala diretamente com a plateia, como se os outros personagens não existissem. Eu não vou sair de noite para caçar um fantasma de jeito nenhum. Estou cansado e esse fantasma não é problema meu. Vou me fazer de idiota, fingir que vou, mas não vou. E acabarei não fundo. A sala volta a se iluminar e os personagens voltam a se mover normalmente. As luzes do palco começam a piscar e escutamos uma batida na porta da sala. O chefe de polícia chegou! Vamos logo acabar com esse cavaleiro sem cabeça. A cortina se fecha. No teatro, as luzes se acendem. O Oscar, que é quem faria o papel do chefe de polícia, ainda não apareceu. E quando eu falei isso, todo mundo ali ouviu um ronco alto, igual aqueles que o pai da gente dá quando está dormindo no sofá. Era o Oscar que começou a roncar em alto e bom som, para mostrar que ele não estava desaparecido coisa nenhuma. Era tirando um cochilo, deitado nas poltronas da última fileira do teatro. Mas que cara de pau, Guilherme diz bravo. Todo mundo preocupado com ele e ele aqui dormindo na maior folga. E agora, o que a gente faz? Acordamos ele para ele participar da peça? Ou continuamos a peça sem ele? E eu vou dizer uma coisa que aprendi na minha segunda aula de narrador. Se dormir, não ronque. E como não quero resolver isso sozinho, vocês resolvem. Digam-me como acabamos essa história. Com o Oscar participando da peça ou sem ele? Agora, vocês podem perceber, pessoal, que a próxima página é toda de linhas, que é para as anotações de vocês. Então, vocês escrevam aqui o que vocês acham que os amigos deveriam fazer. Será que eles deveriam acordar o Oscar e chamar ele para ensaiar e terminar a peça? Ou será que eles deveriam continuar a peça sem ele? O que vocês acham? Escrevam aqui nessa próxima página onde tem anotações. Depois que você escrever, vire a página e veja o que aconteceu. Será que o Oscar continuou na peça ou foi retirado dela? Leiam em casa junto com a família. Então, pessoal, na história que acabamos de ler nesse capítulo, conseguimos observar que um dos personagens, que foi o Oscar, não fez a parte dele. E os outros personagens tiveram que desenrolar a parte deles e a do Oscar. O que é que você acha? Será que quando a gente não faz a nossa parte, a gente acaba dificultando a execução do trabalho em geral? Talvez até sobrecarregando as outras pessoas? Com certeza. A gente viu que em alguns momentos o Guilherme, ele até ficou chateado porque o amigo não aparecia, não deu satisfação. A princípio, eles ficaram preocupados, sem saber o que realmente tinha acontecido com Oscar.
Mas quando eles descobriram que o Oscar estava só dormindo, em vez de fazer a parte dele, aí que eles se chatearam mesmo. Eles até pensaram em tirar o Oscar da peça. E, como vocês vão ver na continuação da história, vão descobrir se a atitude do Oscar foi boa ou ruim para ele. Agora, eu pergunto para vocês, será que nós podemos ter iniciativa ao fazer as coisas? Fazer totalmente o contrário do que o Oscar fez e não deixar mais trabalho para os outros, mas sim tomar iniciativa em fazer tudo o que é possível? O nome dessa habilidade é proatividade. A proatividade é a habilidade que nós podemos desenvolver de tomar a iniciativa em fazer as coisas. A proatividade, ela pode ser benéfica. Em muitos casos, a gente acaba aliviando o trabalho dos outros, nos sentimos melhores por ali tomar a iniciativa em fazer algo. Então, a proatividade é uma excelente habilidade para desenvolvermos. E ela faz parte das 6 habilidades principais que o Livre trata. Agora eu pergunto para vocês, vocês já passaram por alguma situação parecida com a do Oscar? Ou totalmente o contrário da do Oscar, como o Guilherme e a Isa, que tiveram que fazer a parte do outro amigo? Como vocês se sentiram? Vamos fazer uma atividade no nosso livro que vai nos ajudar a entender um pouco sobre os sentimentos que nós temos quando isso acontece. Peguem aí o livro de vocês, vamos abrir na página 13, a atividade número 10, que está relacionada com esse capítulo que nós lemos, O Cavaleiro Sem Cabeça. E aqui temos 2 perguntas para vocês responderem de forma pessoal, de forma com os sentimentos de vocês. A primeira pergunta, ela diz assim: quando você acha que a proatividade poderia ter ajudado em alguma situação da sua vida? Em algum momento ela já atrapalhou? Então, nessas primeiras linhas, você vai colocar quando foi que na sua vida já aconteceu alguma situação onde você foi proativo, onde você tomou a iniciativa em fazer algo. Mesmo sem alguém pedir, você foi lá e tomou a iniciativa em fazer. Você vai escrever essa situação. Depois, você vai dizer que será que em algum momento ser proativo atrapalhou? Já atrapalhou você em alguma situação da sua vida? Então você vai colocar. Como poderia a proatividade atrapalhar a gente em alguma situação, se ela é uma boa habilidade? Lembrando que a proatividade é você tomar a iniciativa em fazer algo, muitas vezes sem ninguém pedir. Pode ser que você, às vezes bem intencionado, vai fazer algo e quando faz não dá certo porque você não pediu ajuda, fez sozinho. Ou você não deveria ter feito aquilo porque na verdade era para uma outra pessoa fazer. Ou você vai fazer sem pedir ajuda, na boa intenção, mas acaba fazendo errado ou não dando certo. Então, em algumas situações, a proatividade pode sim atrapalhar. Já aconteceu com você? Já aconteceu de você alguma vez tomar a iniciativa de fazer algo, ir lá bem intencionado, sem ninguém pedir, e na hora de fazer dar alguma coisa errada? Pode colocar isso que aconteceu com você aqui nessas primeiras linhas. Agora vamos aqui para a segunda. Em quais situações da sua vida você já se sentiu ou já viu alguém na posição do Oscar? Como foi? Então, em algum momento em sua vida, você ou alguém que você conhece já agiu como um Oscar? Alguém que acaba não fazendo o que deveria e deixando o trabalho maior para os outros? Como foi que você se sentiu? Como foi que isso aconteceu? Você vai escrever aqui nessa segunda parte, nessas segundas linhas da atividade. Coloque uma experiência real que já aconteceu com você. Talvez você mesmo deixou de fazer algo
e acabou prejudicando outros ou trazendo mais trabalho para os outros. Pode ser dentro da escola, em alguma atividade que já aconteceu na sua vida, ou pode ser dentro de casa mesmo. Sei lá, talvez fosse sua responsabilidade lavar a louça e você não lavou, ou guardar suas roupas e você não guardou. E aí surgiu mais trabalho para a pessoa que foi fazer aquilo por você. Então, você escreve aqui essa situação. Essa atividade nos ajuda a ver o valor da proatividade. Como a proatividade ela pode ser benéfica e em que situações a gente talvez não devesse ter tomado a iniciativa. Também nos ajuda a ver que às vezes nós mesmos somos o problema. Em algumas situações, a gente acaba não agindo com proatividade e nem fazendo o que já pediram para a gente fazer. Mas é normal, a gente acaba sempre errando mesmo. Então, respondendo essas perguntas, vai ser fácil de a gente identificar as situações que isso geralmente acontece e nos ajuda a encarar essas situações de uma forma mais natural, tá bom? Uma outra maneira de mostrarmos proatividade, de agirmos de forma proativa, é em ajudar os outros. Isso mesmo, quando nós tiramos do nosso tempo, das nossas energias, dos nossos recursos para ajudar a quem realmente precisa. Isso se chama solidariedade. A solidariedade envolve a gente ajudar a quem realmente precisa, ser solidário. E nós estamos convidando a todos vocês a agir dessa forma no nosso drive-thru da saudade. Isso mesmo, amanhã às 16 horas teremos o nosso drive-thru da saudade. E eu aguardo todos vocês para que a gente possa tanto matar a saudade como também mostrar o espírito solidário. Para vocês que já foram alunos do Colégio 21 Educar nos anos anteriores, já estão bem familiarizados com a face. Você lembra de como era a face? Na face, a gente tinha a grande oportunidade de aprender com as nossas pesquisas, aprender fatos científicos, também culturais, para montar a nossa sala e fazer as nossas apresentações dos trabalhos. E outra coisa que era fundamental, que sempre foi fundamental em nossas faces, são as nossas boas ações. Então a gente sempre arrecadou alimentos, nas gincanas arrecadávamos itens de higiene pessoal para montar cestas básicas e doar para as pessoas que realmente precisam. E nessa face não vai ser diferente. Esse drive-thru da saudade vai ser como a nossa face. Infelizmente, a gente não vai poder montar a sala e apresentar trabalhos, mas vamos poder continuar mostrando o espírito solidário. Na face, no drive-thru da saudade amanhã, às 16 horas, vocês poderão compartilhar algum item de alimento não perecível, para que a gente possa juntar e fazer cestas básicas para doar para quem precisa. Então, não deixem de participar. Além desse espírito solidário que vai ser relembrado nesse drive-thru, também teremos a oportunidade de rever os amigos. Quem sabe que um amigo seu não passa no carro ao lado e você pode dar um tchauzinho para ele. Rever também as professoras, a própria escola e sentir aquela alegria de estarmos reunidos, mesmo à distância. Não, vocês não poderão descer do carro. É um drive-thru, então vocês vão apenas passar pelo caminho designado. No drive-thru terão várias surpresas e será bem animado. O que você pode fazer é acenar, tirar talvez uma foto, até mandar uma mensagem num pequeno cartaz se você quiser mostrar para todo mundo. Então, não deixem de estar presentes. Lembrando, o uso da máscara é obrigatório, então todos devem estar utilizando a máscara dentro do carro para que seja feito um evento em segurança. Gente, vai ser muito divertido. Espero que todos vocês possam comparecer, tá bom? Eu estou com muita saudade de vocês e mesmo que eu só possa ver vocês à distância, já vai ser muito animador. E acredito que vocês também acharão, tá bom?
Então, aguardo todos vocês. Lembrando, amanhã, às 16 horas, no nosso Drive-Thru da Saudade, com o tema Solidariedade, onde nós relembraremos os pontos importantes dessa pandemia, como, por exemplo, as pessoas que se doaram para ajudar e outras campanhas do nosso mês de setembro. Aguardo todos vocês, tá certo? Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Desejo a todos um excelente final de semana. Tchau, pessoal!